Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui fazendo crochê, ó, tô fazendo aqui esse tapete, aquele tapete que eu mostrei pra vocês no vlog, então, eu tô fazendo ele. E enquanto eu faço aqui, eu vou contando pra vocês também um pouco da minha história, da minha trajetória, pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. E também, às vezes, sirva, né, de motivação pra alguma pessoa aí, né, pra algum de vocês. Antes de começar, né, de fato, essa história, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui se não forem inscritos, ativarem o sininho de notificações, né, para o YouTube mostrar para vocês sempre que eu postar um vídeo novo. E também curtam o vídeo, tá bom? Que me ajuda muito. Muito obrigada. E aí, gente, a história é a seguinte. Eu sou filha, né, do Valdir da Aparecida. Os meus pais moram na roça, né, como vocês viram. A vida inteira eles moram na roça. Quando eles se casaram, eles já moravam na roça. E aí, eles foram morar numa propriedade, né, de uma outra pessoa, trabalhando no regime de 40%, regime de contrato de 40%, né, na lavoura de café. E eles fazem todo o processo lá de limpar a lavoura, cuidar da lavoura, colher o café, até limpar o café. Então, quando o regime é de 40% ou de 50%, quer dizer o quê? 40% da produção fica com a pessoa, né, o trabalhador, no caso, os meus pais, os lavradores, né? E o outro 60% fica com o patrão. Só que o patrão também tem que arcar com os custos, né, da produção, os insumos que coloca, né, enfim, todos os gastos com a lavoura. E os 40% são livres, entre aspas, para os meus pais, no caso. Quando é 50%, os 50% é metade, metade. Metade do patrão, metade dos empregados, no caso. E eles dividem também os custos da produção. Então é assim, meus pais, né, trabalharam, né, sempre trabalharam assim, ou 40% ou 50%. Os meus pais, né, criaram eu e minha irmã com muita dignidade, com muita honestidade, mas tiveram momentos assim de dificuldades mesmo, de faltar dinheiro, né, de passar aperto. E nem sempre a gente pôde ter tudo aquilo que a gente queria ter, né? Mas os meus pais nunca deixaram, né, que a gente faltasse à escola por motivo bobo, que a gente abandonasse alguma série, nada disso. Eles sempre priorizaram muito que eu e minha irmã estudássemos. E a gente fazia isso. A gente estudava de manhã, teve época que a gente estudou à tarde, mas quando a gente não estava na escola, a gente estava fazendo alguma atividade lá na roça para ajudar eles. Então tudo que eles fazem lá na roça eu aprendi a fazer e fiz também, né? Só que eu fui crescendo, né? E eu sempre tive muitos sonhos dentro de mim, eu sempre tive muita vontade, assim, de ter uma profissão, né? De me formar numa faculdade, enfim. E o fato deles não terem condições, né, de pagarem minha faculdade, de me manter fora, né, da minha cidade, fora de casa, isso aí nunca foi um empecilho para mim. Pelo contrário, eu sempre assim usei as dificuldades como força para eu ir além, força para eu estudar, força para eu crescer e para eu continuar. E foi isso que eu fiz. Quando eu estava lá no ensino médio, eu descobri que tinha, né, nas universidades, que existiam as universidades federais, né, onde eu não precisava pagar mensalidade para estudar, e que algumas delas tinham vestibulares, né, seriados. Hoje em dia, que eu saiba, tem o PISM, né, que é da FJF, mas o da universidade que eu estudei não tem mais, que é o PASES. Ele foi o último, se eu não me engano, eu fiz o último ano dele. E aí lá no primeiro ano do ensino médio, eu decidi que eu ia fazer o PASES, né, que era esse vestibular seriado aí para tentar entrar na Universidade Federal de Viçosa. E aí eu falei com a minha mãe, falei com meu pai e tudo, e eu fui arrumar dinheiro para pagar, né, a minha inscrição. Como que a gente arrumava dinheiro para isso, né? Quando eu terminava a banha de café, ficavam alguns grãos para trás na lavoura, né? E aí quando eu chegava da escola, eu ia junto com a minha mãe e minha irmã para catar esses grãos que ficavam no chão.
Depois a gente limpava esse café e levava ele para vender na rua, né, na cidade. E assim eu conseguia dinheiro para fazer alguma coisa, né? E foi assim que eu consegui dinheiro para pagar a primeira inscrição do vestibular. Eu fiz a primeira etapa, quando deu o segundo ano, né, que era o segundo ano do ensino médio, que eu faria a segunda etapa, aconteceu alguma coisa, eu não tive dinheiro para pagar, meus pais também não tiveram dinheiro para pagar, e aí eu fiquei muito triste, porque eu ia ter que desistir de fazer esse processo, né, todo, e aí eu não fiz. Na época eu fiquei triste com a situação, mas eu não fiquei assim, não desisti, né, de continuar tentando, não desisti de entrar na faculdade, de fazer uma faculdade, não abandonei meu sonho, não, só fiquei triste mesmo com aquela situação e pronto. O ano passou, no outro ano eu fiquei sabendo que a universidade que eu estava tentando, né, ela ia usar o Enem como uma das etapas do processo seletivo, né? E quem tivesse perdido uma das etapas voltaria para o jogo, não ficaria de fora, não seria eliminado nem nada disso. Ia continuar podendo tentar, né, a vaga na universidade. E, nossa, aquilo me fez muito bem. Eu fiquei muito feliz e aí que eu estudei mesmo, eu estudava muito. Eu estudava à noite, né, em casa, porque durante o dia eu ia para a escola e depois que eu chegava da escola eu ia para a roça para ajudar meus pais. E aí eu estudava assim, loucamente. Eu colocava fórmula, eu colava fórmula para não esquecer na parede do quarto. Meu quarto tinha fórmula de matemática, de química, de física, enfim. Era uma loucura. Datas históricas, tudo. Tudo vocês imaginarem tinha lá, de matéria de vestibular, né? E aí eu fiquei muito feliz, né? Fiz o vestibular e na época também eu tentei vestibular para várias outras faculdades, tentei para faculdades próximas da minha cidade, mas eram particulares, e tentei também para a UFJF, que é a Federal de Juiz de Fora. E aí eu passei, né, nos vestibulares, e quando eu soube que eu tinha passado na UFV, eu fiquei muito, mas muito feliz. Pensa numa pessoa feliz, gente. Fui eu quando soube que eu tinha passado no vestibular para a UFV. Eu estava trabalhando na época, eu estava num contrato desses temporários, sabe? Que as lojas contratam por um mês para suprir a demanda do final do ano. Então, eu estava trabalhando em uma loja de móveis e era hora do meu almoço. Eu ficava na casa da minha tia e ia para casa no fim de semana. Meu pai me buscava no sábado à tarde e eu ia para casa na segunda de manhã, me levava eu ia para São Francisco para trabalhar lá. E aí eu liguei para uma amiga minha que estava aqui em Muriaé para falar com ela, para saber notícias dela, né? Porque tinha tido uma enchente, o apartamento que ela estava morando estava numa área alagada. E aí ela me falou, né, que tinha saído o resultado do PASES, desse vestibular que eu estava tentando, né? E ela também tentava. E eu falei assim, gente, como assim? Saiu, né? E eu não fiquei sabendo. Eu morri de medo de ter sido chamada e não ter visto e ter perdido a vaga, enfim. E aí eu fui correndo, acho que eu nem almocei, eu fui correndo na casa de uma outra amiga nossa pra saber, né, pra ver lá o resultado. E quando eu vi, gente, o meu nome, assim, Maria Luzia Silva Paulo, classificado, eu fiquei muito feliz mesmo. E aí eu contei pra todo mundo, liguei pra todo mundo pra contar. E quando foi de tarde, a hora não passava de jeito nenhum pra terminar meu expediente, né? E era uma quarta-feira, ao invés de eu, né, esperar até sábado para ir para casa, eu subi na bicicleta e fui sozinha para casa, que era longe. Eu cheguei lá em casa, contei para minha mãe, contei para meu pai, falei, vocês vão deixar, né, eu ir para Viçosa para estudar e tal. Aí meu pai jogou para minha mãe jogou para meu pai, e aí eu falei assim, então eu vou, né, ninguém se decide, eu vou. Aí eles concederam, né, deixaram eu ir e tudo. Aí começou o processo de arrumar os documentos para eu ir para Viçosa. E aí, gente, eu sabia que eu não ia conseguir me manter lá em Viçosa, né, que era difícil, né, porque pagar um apartamento, um lugar para eu ficar, uma república, né, e eu não ia ter essas condições. Mas eu sabia que, porque um amigo meu tinha me contado e outras pessoas também que eu conhecia já tinham morado em Viçosa e tinham morado nos alojamentos,
que lá tinha esses alojamentos e que eu poderia tentar essas vagas, né? Porque era só provar que eu não tinha condições e tudo que eu conseguia. E aí começou o processo louco de arrumar documentos, né? De provar que eu não tinha condições, né? De me manter lá, se não fosse assim. Enfim, foi uma correria, foram assim, 1 mês e pouco de muito estresse. E várias vezes eu chorei, a gente sentava no meio eu e minha mãe, a gente sentava na calçada e eu ficava chorando nos lugares que a gente ia para arrumar documento, e às vezes não conseguia, tinha que voltar no outro dia, às vezes eu tinha que voltar sozinha. E na época eu tinha 17 anos. Enfim, por fim a gente conseguiu, e quando foi em março, né, que as aulas começaram novamente, eu fui para Viçosa. O pai desse amigo meu levou a gente, porque ele também estava voltando, né, para as aulas dele, era o 2º ano dele lá na UFV. E a minha mãe foi, minha mãe, a minha irmã e essa amiga minha. E aí foi assim, muito bom, muito feliz, né, um momento muito feliz, mas também foi triste, porque, cara, eu tava saindo pela primeira vez de casa, né, eu ia ficar longe, aí foi a choradeira, minha mãe voltou chorando, eu fiquei chorando, e foram assim, dias de sensibilidade, né, eu fiquei muito sensível e qualquer coisa eu chorava. E eu fui morar com pessoas assim que eu não conhecia, pessoas totalmente diferentes, né? Eu morava com 3 meninas e essas 3 meninas já estavam lá na UFV há mais tempo. Elas eram mais velhas que eu também, bem, apesar de que qualquer uma pessoa era mais velha que eu naquela época, né? Eu tinha 17 anos. E foi assim, eu fui me adaptando, né? Os primeiros dias foram difíceis, mas o meu amigo me chamava pra comer, né, pra levar, pra eles iam almoçar, eles me levavam, né, ele e os amigos dele, né, iam jantar, faziam janta na casa deles, me chamavam também pra ir lá jantar e tudo. Enfim, eu fui me adaptando, eu fui me acostumando, eu jogava vôlei com eles, eu saía com eles, eu almoçava com eles, fazia, enfim, estudava, né, eu saía pra estudar também. E aí eu fui me adaptando, eu fiquei 1 mês sem ir em casa, eu falei assim, eu vou ficar 10 dias, né, se eu não conseguir eu volto pra casa. E aí eu fiquei 10 dias, fiquei 15 dias, fiquei 1 mês. Eu voltei pra cá, fui em casa, né, só pra visitar mesmo, e depois entrou uma greve, eu fiquei 4 meses em casa, e depois que eu voltei, né, pra UFV de novo. E assim, depois que eu voltei pra UFV, eu tinha aula até no sábado, porque eu tinha que pagar esses 4 meses de greve de alguma forma, tinha que repor cargo horário, enfim. E foi fácil não, gente, foi difícil, porque eu tive que me habituar a um novo ritmo de estudo, eu tive que aprender a estudar de fato, além das cobranças externas, né, que eram as cobranças da universidade, eu também tinha as minhas cobranças internas, porque pensa só, os meus pais me deixaram sair de casa para ir morar a 150 quilômetros, sozinha, né, sem ninguém da minha família, ninguém assim, além desse meu amigo, eles conheciam. E eles confiaram muito em mim, confiaram muito na educação que me deram, né? Então eu tinha, assim, uma responsabilidade muito grande. Era uma liberdade muito grande que eu tinha, mas eu também tinha uma responsabilidade imensa por causa dessa liberdade. Então eu levava tudo muito a sério, eu estudava direitinho. Às vezes eu virava noites estudando para dar conta. Eu não tirava nota ruim. Eu às vezes passava dificuldade, de falta de dinheiro, de privação de sono, né? Porque às vezes eu ficava até tardão da noite estudando. Eu entrei numa loucura uma vez de dormir uma noite e estudar outra. Dormir uma noite e virava outra, e assim ia. Até que eu comecei a não conseguir dormir e me fazer mal, então eu tive que parar com isso e ir mudando alguns hábitos. Quando eu cheguei lá, eu sabia que eu não ia conseguir me manter lá sem um trabalho, alguma coisa que me desse algum dinheiro, né? Porque os pais dos alunos, né, os alunos que tinham recursos, os pais mandavam dinheiro para eles todo mês, né? Uma mesada, digamos assim. Os meus pais não me mandavam mesada, eles me ajudavam como podiam, me davam, eu levava muita comida, biscoito, né, essas coisas assim, sabonete, pasta de dente, tudo que eu podia levar, eu levava. Mas tinha coisa que eu ia precisar lá e talvez eu não ia ter dinheiro para comprar. E aí eu consegui um serviço eu já tinha guardado o dinheiro, né, do mês que eu trabalhei lá nessa loja. E eu consegui um serviço logo na primeira semana no restaurante da universidade, que era o RU, né, que é o RU, o restaurante universitário. E eu trabalhava lá no bandejão,
colocando comida lá na bandeja, lá no sistema lá de roleta. Acho que é isso. Não lembro agora não, mas mentira, não é roleta não, é esteira. A esteira vai passando e vai levando as marmitas, né? E aí você vai colocando comida à medida que a esteira vai passando e tem estudante lá toda hora para pegar comida. E era 1 hora só, 1h30, 2 horas mais ou menos de serviço, mas eu não aguentei o trampo e no primeiro mês eu já pedi demissão. Só que no mesmo mês que eu pedi demissão, eu também consegui um outro serviço lá na biblioteca. E aí eu trabalhava lá e lá eu podia estudar também, era maravilhoso. Eu também pedi para um professor, né, para entrar no grupo de estudo dele. Eu soube, né, que tinha, e aí me falaram que era bom entrar no início. Eu entrei e lá eu fui aprendendo, né, várias coisas, eu fui participando das atividades lá que era feita no grupo de estudo, tudo. E eu consegui uma bolsa um pouco tempo depois. Pouco tempo assim, 1 ano depois eu consegui uma bolsa, então fazia uma diferença imensa, porque lá na biblioteca, no restaurante eu ganhava R$100 por mês. Na biblioteca eu recebia 150. E lá com a bolsa de pesquisa eu ia receber R$400. Olha que diferença. Então eu consegui essa bolsa e esse professor, né, tinha fama de carrasco. Mas eu nunca liguei para isso. Então ele se mostrou assim uma pessoa muito humana, muito gente boa, me ajudou muito, foi assim um pai para mim lá na universidade. Não me deixou ficar sem bolsa em momento algum e até eu formar eu fiquei lá nesse grupo de estudo, né? Eu participo de algumas coisas até hoje, na verdade. E foi muito bom. Ele foi meu orientador depois na monografia, né? E eu tenho um carinho imenso por ele. E gratidão também, né? E então foi assim. No meu curso, né? Meu curso foi muito bom porque eu conheci vários lugares, eu cresci muito, eu aprendi muita coisa. Eu tive uma formação humana, né? E o pessoal até me zoava, porque sempre estava viajando, falava que eu queria fazer meu curso, né? Porque meu curso sempre tinha viagem e às vezes a gente conseguia recurso, né? Financiamento pela própria universidade para viajar, ou então era reembolsado depois que voltava da viagem. E isso foi maravilhoso. Eu conheci vários lugares, conheci várias pessoas, fiz grandes amizades, sim, amizades que são caras para mim, sabe? E que vão ficar para sempre. Então, fiz grandes amizades no curso. Eu tive oportunidades assim muito bacanas. Eu viajei de avião pela primeira vez, estando no curso, indo apresentar trabalho, né, em uma outra universidade. Então, assim, foi maravilhoso. Nem tudo foram flores, né, gente? Tive muita dificuldade, passei muito perrengue, mas eu cresci muito também. As dificuldades, né, no início, né, quando elas estão ocorrendo, parece que é horrível, né, que é ruim e tal. Mas para mim foram muito boas, porque eu aprendi a gerir meus recursos, eu aprendi que eram pouco, né, que eram escassos, no caso, principalmente do dinheiro. Eu aprendi a administrar o meu tempo, eu aprendi a controlar as minhas emoções, né? Aprendi a me comunicar melhor com as pessoas, aprendi a ser afetuosa, carinhosa, porque todo mundo que a gente conhecia, todo mundo que a gente encontrava, a gente abraçava, a gente estava fora de casa, longe da família, então as pessoas, né, as amizades que a gente fazia acabavam virando as nossas famílias, né? Então, eu desenvolvi muito isso lá na universidade, nesses anos que eu fiquei lá, né? No começo era até estranho, né? As pessoas vinham me abraçar, parecia que elas tinham um espinho. Depois não, depois eu comecei a ver isso com muita naturalidade, porque eu também comecei a agir assim, né? E isso foi muito legal. Estava no 2º ano do curso, eu comecei a fazer os processos seletivos para ir para fora do país, para estudar em outras universidades de fora do país. Eu tentei Portugal, tentei Portugal, na verdade, 2 vezes, mas aí, como meu curso era de humanas, os processos seletivos priorizavam, né, no caso, os cursos de exatas e de exatas, tecnológica e da saúde. E aí, no caso, né, meu curso era de humanas, então ficava mais difícil para mim. Não era impossível não, mas ficava difícil.
Aí eu resolvi que eu ia tentar, né, os processos de mobilidade interna, que eram dentro do Brasil, para outras universidades federais também, mas dentro do Brasil. E aí eu consegui, né, todas as vezes que eu tentei eu consegui, mas algumas vezes foram sem bolsa, em outras não pude ir. E aí, minha última chance de ir, eu fui. Eu fui para Santa Catarina para estudar na UFSC, né, na Federal de lá, e foram 4 meses assim também maravilhosos. Eu fiz grandes amizades, eu aprendi muita coisa. Eu fiquei 4 meses sem ir em casa pela primeira vez e, cara, foi tudo de bom mesmo. E claro, né, gente, tava fora de casa, teve as dificuldades, mas eu vou te falar que eu nem lembro as dificuldades que eu passei lá. Eu só assim, hoje, né, eu só lembro de coisas boas que eu vivi. Eu tenho saudade, eu voltei lá depois, porque eu fiquei com muita saudade do lugar, eu tenho saudade até hoje. E acho que eu sempre vou ter o meu lugar preferido assim no mundo, depois da minha casa, é Florianópolis. E aí, gente, depois que eu voltei de Florianópolis, né, eu já estava formada nessa época, eu já tinha formado em licenciatura, já estava trabalhando na área. Eu voltei e fui terminar o bacharelado que eu tinha começado. E foi um ano lá no UFV, né, foi o ano de 2017, um ano corrido, um ano puxado, porque eu estava escrevendo a monografia, eu estava tirando carteira de moto e eu estava dando aula no presídio. Eu dava 17 aulas no presídio, então, e meu horário era todo picado. Eu tinha que estar lá às vezes de manhã, tinha que estar lá às vezes à tarde, no mesmo dia. Às vezes eu dava uma primeira aula de manhã e depois tinha que voltar para dar a última tarde. Enfim, era picado. E eu tinha que ter aula também, eu tinha aula na universidade, então era um monte de coisa que eu fazia ao mesmo tempo. Mas no final tudo deu certo também, eu me formei. E aí eu vim para Muriaé, porque o meu namorado, né, morava aqui, mora aqui no caso, né? Morava aqui, então eu vim para Muriaé e aí começa, né, ficar um pouquinho mais séria a nossa história, mas isso é coisa para outro vídeo. E desde então eu trabalho, né, desde que eu me formei eu trabalho como professora. Eu tenho um diploma de bacharelado, que é um diploma mesmo separado do diploma de licenciatura, mas eu não atuo na área do bacharelado por escolha própria. Eu posso vir a atuar em algum momento, algum dia, mas hoje pra mim não é interessante, não tenho vontade nenhuma de atuar na área do bacharelado. Mas, né, gente, tudo pode mudar, enfim, eu posso vir a querer, né, atuar na área daqui uns tempos, não sei. E é isso. Então, é isso, gente, foi essa a minha história. Espero que vocês tenham entendido, né, porque às vezes eu falo muito. Eu sou uma pessoa que gosta de praticidade, eu gosto de ser prática, mas na hora de contar histórias grandes assim, eu acho que eu me embolo um pouco. Mas espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. O tapete, né, tá indo. Falta uma partezinha ainda pra fazer. Depois tem uns pomponzinhos que eu vou colocar aqui em volta. É pro quartinho de uma menininha que tá quase chegando aí, né? No próximo vídeo eu mostro pra vocês o tapete pronto. E é isso, gente, eu contei essa história pra vocês aí, não é pra servir de exemplo pra ninguém não, é pra vocês me conhecerem um pouquinho mais e também pra dizer pra vocês, né, que às vezes a gente sonha e a gente mesmo é a primeira pessoa a duvidar dos sonhos da gente, sabe? E não, acredite, sabe? Acredite que você pode realizar, acredite que você é capaz. E se Deus permite sonhar, Deus permite realizar. E Ele não só permite, como Ele ajuda. Ele dá força, Ele sustenta, Ele direciona. Então, é isso. Muito obrigada mesmo por terem assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, né, comentem aí, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem. E é isso, muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!